Sibeli, acho que tá tudo ok. Professora, Oi, pergunta para as pode meninas falar. pergunta para as meninas se está ruim como que fala? Ouvir a senhora ou é só o meu que tá ruim? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? A Eliane está falando comigo? Sim, professora. É só o meu tá ruim. Tenta aumentar o fonezinho lá embaixo, perto da data. Perto do horário, lá embaixo do seu computador. Sibeli, tá tudo certo? Sibeli, o resumo, você me mandou até o 7, né? Tudo certo. Sibeli, tudo certo. Você me mandou até o 7, né, Sibeli? Eu vou mandar de novo, porque, na verdade, não tá na ordem. Faltou o 2 e o 9. Não, o 2 eu vi lá. Faltou o 8 e 9. Então, é que eu segui errado. Tá errado. Eu tava olhando lá no pós-aula, no todos. O 2 é da aula, porque amanhã eu quero fechar essas notas e lançar no sistema. Eu já tô terminando, eu só vou enviar. Tá bom, sem pressa. Mandando até amanhã, às 8 horas da manhã, tá bom. Combinado. Pessoal, a aula está sendo gravada, tá? Hoje é o nosso encontro teórico, né? Vou pedir para eu explicar um pouco. Quando tem uma pergunta, pode abrir o microfone. Nossa aula, então, 10º encontro de organização do trabalho pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamental. Hoje nós vamos discutir os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil. Esse é um outro documento, tá? Tem os parâmetros curriculares nacionais, PCNs, né? Parâmetros curriculares nacionais. Esse nós vamos falar dos parâmetros nacionais de qualidade. Então, é um outro documento. Vocês viram que em cada aula nossa, nós discutimos um documento, né? Esses documentos, apesar de serem extensos e um pouco cansativos, eles caem nos concursos, é o que mais cai nos concursos, tá, gente? Então, nós precisamos estudar, precisa ser lido, relido, certo? Daqui a uns anos, quando vocês começarem a fazer concursos, vocês vão lembrar, né, que vocês têm todo esse material aí que eu enviei para vocês. Também postei no AVA, enviei para vocês, tá bom? Então, sejam bem-vindos à nossa aula. Antes do início da aula, nós estávamos discutindo sobre as atividades, a prova, né? Algumas pessoas ainda que eu não consegui entrar em contato. Então, era isso que a gente estava discutindo aqui. Mas vocês estão de parabéns, né? São alunas nota 10. Professora. Porque foram bem na prova, tiraram. Oi, Elina. Mas esse negócio, às vezes, a pessoa coloca uma letrinha errada, já não vai para o e-mail, porque isso aconteceu comigo com a prova de educação inclusiva. Porque foi uma letrinha errada de Uniderp, não foi o I, aí não foi para a professora a minha prova. É verdade. Que diz meu nome, aí já não vai no e-mail. Por isso, gente, que eu pedi para a Savitri confirmar hoje no grupo, né? Mandei a lista com todos os nomes. Me desculpem aí porque eu mandei todos os nomes, mas era preciso para confirmar os nomes que não fizeram as provas. Por isso que eu mandei a lista total, tá? Que aqueles nomezinhos em amarelo significa que não fizeram a prova. Aí eu pedi para ela confirmar, tá bom? Bom, gente, então vamos falar um pouquinho desses parâmetros nacionais de qualidade. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer, tá bom? A aula está totalmente aberta para vocês participarem. Então, tá falando assim sobre educar de modo indissociado do cuidar.
antes, né, antes de ter educação infantil, a gente vai falar um pouco de educação infantil hoje. As crianças ficavam nas casas dos vizinhos, nas casas dos parentes, dos avós, dos amigos, para que os seus pais pudessem trabalhar. E esse início inicial, nós chamamos isso de cuidar. Porque as crianças elas eram cuidadas pelos avós, pelos amigos, pelos vizinhos, ou até mesmo por alguém, né, que recebia para cuidar. Então, depois que vem a Constituição Federal de 1988, e também a LDB, que vocês estudaram, de 1996, essa palavra cuidar, ela ficou separada, ela é diferenciada do educar, tá? Então, antes, no início, as crianças, elas eram cuidadas. Agora não, elas são educadas nos espaços educacionais, que nós chamamos de creches, escolas, EMEIs, né? Escolas municipais da educação infantil. Existem vários nomes, mas hoje elas são educadas. Então, é sobre essa diferença que nós vamos falar na aula hoje. Então, dar condições para as crianças explorarem o ambiente de diferentes maneiras, manipulando materiais da natureza ou objetos, observando, nomeando objetos, pessoas ou situações, fazendo perguntas e construírem sentidos pessoais e significados coletivos, à medida que vão se constituindo como sujeitos e se apropriando de um modo singular de formas culturais de agir, sentir e pensar. Então, a criança hoje, como eu acabei de dizer, ela passa de ser cuidada para ser educada. Esses lugares, né, que cuidavam as crianças antes, por exemplo, largavam ela assistindo televisão a tarde toda, né, largavam a criança dormindo a tarde toda, ou fazendo o que bem entendesse a tarde toda. E o educar, não. O educar, ele é direcionado. A criança, a atividade com a criança, ela tem objetivo, ela tem começo, meio e fim. Ela tem um planejamento prévio, né? Tem atividades propostas, tem até mesmo tarefas, certo? Então, o que fala aqui que esse educar precisa dar condições para que as crianças explorem o ambiente, né? Por exemplo, se tiver pátio, explorem as árvores, os animais, explorem os objetos. Isso eu estou falando de criança pequena, gente, de 0 a 5 anos, tá? A gente vai falar de educação infantil hoje. Então, isso requer do professor ter sensibilidade e delicadeza no trato de cada criança e assegurar atenção especial conforme as necessidades que identifica nas crianças. Ou seja, o professor de educação infantil, a professora, tem que ter delicadeza, tem que falar com calma, com paciência, né? De forma a transmitir uma amorosidade para a criança e pelo trabalho desenvolvido. A criança, ela é arredia, ela foge de pessoas que não têm essa amorosidade. Se a professora fala muito brava, né, a criança começa a mostrar alguns transtornos, né? Ela
ou quer faltar a aula, começa a ficar doente, quer sair o tempo inteiro. Então, a criança, ela também mostra, né, de uma forma ou de outra, mesmo que ela não fale ainda, mas ela demonstra aquilo que ela sente. Então, o professor, a professora precisa ter esse cuidado, né, com a criança. Principalmente a gente chama de criança pequena, né, que é de 0 a 5 anos. Razões históricas para que ainda exista a separação do cuidar, né, e educar, ou seja, do cuidado e da educação. Então, nós temos um caráter assistencialista da origem das creches no Brasil para mães pobres e trabalhadoras. O objetivo era apenas de cuidados corporais. Aquilo que eu falei, deixava a criança assistindo televisão, né? Dava comida e cuidava para ela não se machucar enquanto a mãe trabalhava. Tentativa de superação do caráter assistencial, substituindo pelo caráter somente pedagógico. Então, essa preparação para o ensino fundamental. Daí entra o educar, trabalhando atividades já que preparavam, né, o aluno, por exemplo, silabação, né, ensinando as sílabas, ensinando canções, ensinando cores, ensinando objetos, no sentido de numeração, de numerar, de somar. Então, já entrava com algumas atividades com caráter pedagógico. E a formação inadequada para o trabalho com crianças pequenas, o que inclui a necessidade de revisão das concepções de criança, educação, professor e educação infantil. Então, tudo isso é muito discutido ainda hoje. Ainda hoje, se você um dia tiver filho, né, pequeno, 3 meses, 4, 5 meses, e você começar a visitar as escolas, vocês vão ver que cada escola tem um perfil diferente, trata a criança de um jeito diferente. Tem escola que não permite nem visita de pais para que não veja o que acontece lá dentro. Então, assim, ainda hoje há um grande debate sobre o trabalho, ou como trabalhar com as crianças pequenas, que é de 0 a 5 anos. Então, nós precisamos de estruturas para isso. Tem um número adequado de crianças por adultos, dependendo da faixa etária. Geralmente precisa de um professor ou 2 auxiliares. A gente chama de auxiliar, né? É a pessoa que fica lá dentro da sala. Geralmente é um professor formado e 2 estagiários, 1 a 2 estagiários. A numeração é de cada criança, por exemplo, se for berçário, ou até mesmo pré-1, né? A cada 10, 15 crianças, um adulto. Acho que é 10 crianças, um adulto. E se for especial, se tiver algum aluno especial na sala, a turminha tem que ser menor, tem que ser reduzido o número. A quantidade e acessibilidade de banheiros por turmas de crianças. Geralmente, essas escolas de crianças pequenas devem ter banheiro dentro da sala, tá? Banheiro masculino e feminino, para que tenha a higienização, o banho dessas crianças menores. Oferecimento de ambientes internos e externos para o desenvolvimento das atividades lúdicas. Então, é por isso que os pedagogos, as pedagogas decoram as salas, decoram o ambiente, o corredor, né, com essas atividades lúdicas. Oferecimento de atenção individual do professor, oferecimento de atividades lúdicas variadas, oferecimento de cuidados com higiene e qualidade dos alimentos,
também tem que ter a manipulação correta desses alimentos. Alguns pais levam, né, seus kits de lanche, de alimentação. O professor tem que receber, passar para a cozinha ou colocar na geladeira, né? A escola tem que ter uma cozinha para esquentar, micro-ondas, ou para fazer o suco. Então, a escola precisa desse amparo da cozinha, da merendeira. O conforto no oferecimento do soninho, a hora do sono, né? Tem que ter os colchonetes, uma cobertinha, um travesseirinho, certo? E o oferecimento, alguém consegue ler essa última bolinha? Oferecimento do... Alguém consegue ler? Entrada da criança na creche. Alguém consegue ler a última bolinha? Oferecimento do período de adaptação duradouro, eu acho, né? Durante a entrada da criança na creche. Isso. Então, ter esse cuidado aí também desse período, né, de entrada da criança na creche, que ela permaneça, né? É que tem uma tarja do telefonezinho bem em cima da última, bem ali. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Quem já trabalha aí nas escolas, estão se vendo aí no trabalho? Alguém gostaria de comentar? Então, lá onde que eu trabalho, professora, é assim, uma vez na semana, um pai, tipo assim, o pai da Maria vai levar o lanche de todo mundo. Aí ele leva uma fruta, um salgado, um bolo e o suco. Aí, né, quando chega, nós colocamos o suco na geladeira e, dependendo da fruta, a gente coloca na geladeira também. Que legal. É mais fácil, né, do que cada um levar a sua fruta, o seu lanche. Sim, porque aí... Confusão, né? Porque aí todo mundo come a mesma coisa, né? É, uma ótima ideia. Nunca passei por essa experiência. Muito legal. Bom, gente, atenção. Incorreto. Vincular a educação infantil ao sistema de ensino que reforça a visão escolarizada, práticas pedagógicas voltadas somente para o ensino de conteúdos. Eu não posso alfabetizar a criança, ensinar a ler e escrever na educação infantil. A educação infantil, ela vai brincar com uma massinha, vai brincar com tinta, vai brincar com água, vai brincar no parquinho, com a areia, com os brinquedos. Ela tem as fases da criança, né? De 0 a 2 anos, de 2 a 4, de 4 a 6. Então, nós precisamos respeitar essas fases de desenvolvimento da criança, certo? Então, assim, o que é incorreto? Já querer que a criança saiba ler e escrever no pré-1, pré-2, pré-3, certo? Associar a educação infantil a uma espécie de preparação da criança para entrar no ensino fundamental. Muitas escolas pecam aqui. Eles acreditam que a criança lá no pré-3 já tem que saber ler, né? E entre no primeiro ano sabendo ler e escrever. O professor fica preocupado em preparar a criança para o momento futuro, tipo o ensino fundamental, e acaba desvalorizando suas hipóteses e curiosidades espontâneas no presente. Então, assim, a educação infantil precisa preparar a criança para a vida, para o dia a dia, né? Para aquela situação
vivida naquele dia, naquela semana, e não enfatizar o ensino fundamental. Savitri, você gostaria de falar como que é o sistema, né, de ensino, o que estuda na escola? Você dá aula para que turma? Sabe? Oi, professor. É que tinha travado o computador. Então, lá eu trabalho com berçário. Eu comecei com a educação infantil 1 a 2 anos, 1 a 3 anos, né? Aí nós brincamos de massinha, construindo as coisas, de tinta. Agora eu tô no berçário. Aí, no berçário, meu aluno mais novo tem 8 meses e a mais nova fez 2 anos agora. Nós trabalhamos assim, eles chegam, né? Aí tem sempre alguma coisa na mesa, ou tem massinha, ou tem papel para eles pintarem, tinta, ou tem às vezes, nós pegamos a cartela de ovos, aquelas de 30, sabe? E rasgamos e damos para eles pintarem lá dentro, sabe? E eles conseguem pintar, é muito, muito legal eles pintando. Eu tenho até fotos deles, eu vou até mandar para vocês verem. Eles pintam certinho, sabe? Não parece que tem a idade que tem. Aí depois nós recolhemos as coisas, fazemos nossa roda, que aí nós cantamos algumas músicas, fazemos uma chamada. Depois nós vamos lanchar, que é o lanche coletivo, né? Igual eu expliquei. E aí depois nós voltamos para a sala, fazemos atividade. E depois nós vamos pro parque. Aí tem as trocas, né? Tem as trocas e os banhos. A primeira troca nós fazemos depois do lanche e a segunda depois do parque, né? Que eles voltam, eles brincam. Aí é assim. Muito bom, muito bom. Mais alguém gostaria de falar? Tinha mais uma pessoa que trabalhava já na escola. Quem que era? Eu esqueci. Você lembra? Não lembra, Savitri? Não lembro, professora, quem que era. Bom, legal, pessoal. Muito bom, Savitri, essa troca de experiência. Então, o que a gente precisa, gente? Também reconhecer as diferenças regionais. A forma como nós trabalhamos no Centro-Oeste é diferente do Norte, do Nordeste, do Sul, tá? E reconhecer essas diferenças também da comunidade. Eu costumo falar, né, do entorno, do bairro em que a escola está inserida, porque isso também muda. Se você estiver numa escola lá perto do shopping, em Campo Grande, que é uma região nobre, você vai tratar a criança de um jeito, a criança também vai te tratar de um jeito, vai ser uma criança, né, mais desenvolvida. Agora, se você tiver em outra região mais pobre, a criança ela já vai ser mais vai ser esperta, né, para coisas de rua, mas vai ser mais devagar para coisas de cultura, de conhecimento em geral. Por exemplo, ela nunca saiu do bairro, ela nunca viajou, né? Ela nunca foi a um shopping, nunca foi a um cinema. Então, assim, são diferenças de regiões, não só região de cidade, mas como região dentro da própria cidade, ou seja, de comunidades. Isso dá muito importante, gente. Vocês saberem o seu público-alvo, né? Então, alguns pontos importantes. Creches e pré-escolas não são as casas das crianças. Não são hospitais. Nem devem ser escolas de ensino. Mesmo que atualmente tenham o dever de partilhar com as famílias a responsabilidade pela educação das crianças menores de 7 anos. Então, tem pai, né, mãe, que coloca toda a responsabilidade da educação para a escola.
coisas que eles tinham que aprender e fazer em casa. Manda crianças doentes, né, para a escola. Então, o professor tem que detectar, ó, a criança não está passando bem. Eu mesmo, se eu vejo, né, que eu dou aula para adolescentes, se está com cólica, está com dor de cabeça, está com dor no estômago, eu já falo, vai na coordenação, não vai ficar na minha aula. Por quê? Porque não é hospital. E se a criança piora? Né? Aí vai falar que o professor não deu atenção, que o professor prendeu, que o professor isso, que o professor aquilo. Então, lembre-se sempre, não é sua responsabilidade, tá? Passa para a coordenação resolver isso. Aí eles ligam para os pais e os pais vêm buscar a criança. E não devia nem devia ter mandado doente, né? Verdade. Lá na escolinha, quando a gente pega na mão da criança e já sente que está quente, ou ela começa a tossir, espirrar, a gente já liga para falar com a coordenadora, para avisar o pai, sabe? Para se acontecer alguma coisa também pior, né? O pai já fica ciente que nós vimos que estava com febre. Mas é sempre assim, quando a gente vê que a criança está com febre, a gente já liga, os pais já buscam já. Nós não temos essa dificuldade do pai não querer ir buscar a criança. Bom, a Constituição de 88, que é a Constituição Federal de 1988, reconheceu como direito da criança pequena o acesso à educação em creches e pré-escolas. Esta lei coloca a criança no lugar de sujeito dos direitos, em vez de tratá-la como ocorria nas leis anteriores a esta, como objeto de tutela. Ok? Então, são 3 os desafios. Deixa eu só voltar aqui. Eu não fiz chamada ainda, tá, gente? Vou fazer mais para o final. São 3 os desafios. Como transformar as instituições de educação infantil em um nível de ensino sem que elas reproduzam ou tragam para si as práticas desenvolvidas no ensino fundamental? Eu vou deixar essa pergunta aí para vocês debaterem, gente. Vou dar uns 2 minutinhos. Como que a gente eleva esse nível da educação infantil, mas sem focar no fundamental, preparar ela para o fundamental? Quem gostaria de falar? Amanda, Eliane, vou fazer a chamada enquanto isso. Professora, Oi, Eliane. é ensinar a criança, né, através de músicas, de brincadeiras, assim, desenhos, para que a criança aprenda brincando. Isso, Elina. É uma possibilidade. Quem mais? Se você tivesse que abrir uma escola hoje, sua, o que você faria de diferente? Eu? Você. O que vocês fariam de Teria mais atividades para brincadeiras, né? Coisas para as crianças aprenderem a trabalhar a coordenação motora, a aprender a brincar, né? Com outros colegas, porque tem muitas crianças que não sabem ainda viver socialmente, né? Uhum. E a Eva, Nicole, Rayane, Sibeli, gostaria de falar? Muito bem, Elina. Professora. Oi. Eu acho que assim, tem muita gente que faz, muitos educadores que vão para a parte de educar ríspida, porque não acreditam que a brincadeira a criança aprende. E na verdade é na
brincadeira, é nos jogos, nas atividades em grupo, que a criança mais aprende do que ela estiver sentada numa sala, fazendo tarefa atrás de atividade, ouvindo o professor toda hora. Eu creio que é na brincadeira que a gente vai trazer esse ensinamento da educação infantil. Verdade, Nicole. Isso já foi provado, né, cientificamente, que o ser humano, ele aprende fazendo. Tá? Isso já é comprovado. A brincadeira, ela vai ser espontânea, vai ser uma coisa prazerosa, vai ser, como que eu posso dizer, é uma atividade que eles vão fazer em grupo, que nem ela falou que faz negócio de pintar lá com as caixas de ovos. Isso daí, para uma criança, ela vai usar a criatividade, o brincar, ela vai conseguir, ela vai ver as cores, ela já vai estar aprendendo ali. Mesmo que a gente não veja, mas para ela está aprendendo. Verdade. E o pai não vê isso, né? O pai e a mãe acham que só fica no oba-oba, né? O pai e a mãe não entendem que aquela brincadeira ela tem um objetivo. Mas não tinha começado pedagogia, e eu também olhava nesse ponto de vista, de tipo assim, putz, as crianças ficam brincando o dia inteiro e não cansam. É verdade, Eva. Muito bem. Pessoal, então olha lá, reconhecer o brincar como atividade importante na infância e respeitar as necessidades específicas de ser criança, garantindo, assim, uma infância saudável aos aspectos fundamentais, em seus aspectos fundamentais. Então, primeiro é reconhecer, né, que o brincar é importante para a criança. E como educar e cuidar? Porque nós precisamos cuidar da criança também. Cuidar para que ela não se machuque, que uma não morda a outra, né? Uma não roube as coisas da outra. A gente tem que cuidar e educar, não é verdade? As instituições de educação infantil têm uma especificidade que as torna diferentes da família e da escola e que devem, devido à especificidade da faixa etária de suas crianças, desenvolver atividades ligadas ao cuidado e à educação dessas crianças. Então, além de educar, também temos que cuidar. Para a criança não engasgar, né? Para a criança não pôr na boca coisas que não devem, pecinhas de brinquedos, e em outras coisas, né? Milhares de outras coisas. Bom, e como formar bons profissionais? A nova LDB, o que significa LDB mesmo? Quem lembra? Lei, diretrizes e bases da educação. Isso mesmo, Sibeli, parabéns. Lei de diretrizes e bases da educação. Definiu que, uma vez fazendo parte do capítulo da educação, todas as profissionais que atuam em creches e pré-escolas, diretamente com as crianças, deverão ser consideradas professoras leigas ou não. As professoras devem ter uma formação condizente com a especificidade dessa etapa da educação. Então, a LDB falou que as professoras das creches, das pré-escolas, tinham que ter escolaridade, ou seja, já ter aí a pedagogia, né? Na época, elas tinham, antes da LDB, pessoal, as professoras tinham magistério. O magistério é o que nós chamamos hoje de segundo grau, de ensino médio. Falei errado, né? Minha época era segundo grau. Na minha época, lá em Barbacena, segundo grau, ele dividia
Alguns alunos iam fazer científico, que era para prestar vestibular. Outros alunos iam fazer ciências contábeis, para ser contador. E outras iam fazer magistério. Então, quem fizesse magistério, quando terminasse o ensino médio, elas poderiam ser professoras de creches e pré-escolas. Aí veio a LDB e falou, não, elas têm que ter mais do que o magistério, tá? Aí vem o curso de pedagogia, né? O curso de pedagogia, quem tinha magistério teve que cursar pedagogia para ter o diploma, para poder continuar no seu emprego ou conseguir emprego nas creches e pré-escolas, tá bom? Então, vocês, por exemplo, que terão diploma de pedagogia, vocês poderão trabalhar em todas as faixas, de 0 a 9 anos, né? Que é berçário, pré-1, pré-2, pré-3, o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. E, além disso, podem ser coordenadoras, supervisoras e diretoras, né? Daqui a uns anos vou ver vocês como diretoras, certo? Combinado, não? Se Deus quiser. Ah, tá. Amém. Eu já tenho alunos que já são diretoras. Já tenho. Amém, professora, porque meu computador travou. Todas as escolas, porque eu tenho... já perdi as contas. São 25 anos dando aula, né? Então, já tenho alunos que já têm doutorado, que já são professoras universitárias, que já estão, né? Caminharam, continuaram estudando. E também que são diretoras, coordenadoras. Bom, continuando aí. Entendo os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil, que é o livro, né, que eu postei para vocês. Eu postei um livro com esse nome. Vocês chegaram a abrir o livro? Que eu postei no Encontro 10? De capa vermelha. Eu ainda não, que eu não acessei ainda. Tá lá no AVA, tá? Ambiente virtual dessa disciplina. É preciso que vocês abram um AVA, tá, gente? E façam as atividades dos pós-aulas. Então, olha lá, os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil foram publicados pela primeira vez no ano de 2006 e são considerados um marco para o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas a essa área. Após 13 anos, uma nova versão foi produzida, que é 2018, por meio de uma parceria entre o Ministério da Educação, que é o MEC, e diversas organizações relacionadas ao ensino específico para a faixa etária de 0 a 5 anos. Um dos objetivos do documento apresentado recentemente é adequar os parâmetros às novas leis da esfera educacional que surgiram durante esse período de mais de uma década. Então, vocês sabem, aliás, eu não sei se vocês sabem, mas todos os documentos do governo, eles são escritos para 10 anos, tá? Eles provisionam verbas, as leis, elas têm duração, né, essa amplitude de 10 anos para entrar em vigor. Então, toda lei, o documento do governo que mude alguma lei, elas têm um período de adaptação, tá? Então, mas o intuito principal desse material é servir como um guia para orientar as ações dos profissionais que atuam no âmbito da educação infantil, de forma a aprimorar a qualidade do ensino nas creches e pré-escolas do Brasil. Então, aí eu pergunto para vocês, qualidade na educação infantil
Para quê, gente? Alguém pode me responder aí? Para que precisa de qualidade na educação infantil? Pode falar, Eva. Rayane, Nicole, Elina, Eliane. Para que precisa melhorar a qualidade da educação infantil no Brasil, gente? Cibele, Savitri. Para o desenvolvimento das crianças, melhor entendimento delas, questão das novas descobertas. Sim, isso. Muito bem, isso mesmo. Então, vamos lá. Então, toda a fundamentação teórica do documento pauta-se na compreensão da importância da educação infantil, tanto para as famílias que precisam de espaços de cuidados para seus filhos, como para as próprias crianças, que elas têm o direito a essa educação, elas têm esse direito, tá? Então, vale lembrar que a escola, em geral, na fase de 0 a 5 anos de idade, o primeiro lugar externo ao ambiente familiar, no qual as crianças estabelecem vínculos afetivos e adquirem experiências por meio das práticas ali possibilitadas. Então, dessa forma, a educação infantil visa promover o desenvolvimento integral e integrado do aluno. A resposta seria essa: desenvolver o aluno de forma integral e integrado à sociedade, à comunidade, né, à escola, aos seus colegas. Eu não sei se no primeiro dia de aula, quando as mães deixam as crianças nas escolas. As mães choram, as crianças choram. As crianças choram quase um mês, gente. Por quê? Porque é um momento, quando a criança pequena começa na escola, é um momento de desapego, né? Um momento que ela vai ficar sozinha sem a mãe, sem o pai ou sem o conhecido. Ela vai ficar sozinha com uma professora estranha e com pessoas estranhas. E assim, nos anos posteriores, o educando pode apresentar uma base adequada e satisfatória para a sua formação posterior nos demais níveis de ensino. Por isso, inclusive, buscar a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem de crianças com essa faixa etária é uma forma de ampliar também a qualidade da educação brasileira de uma maneira geral. Ok? Alguém tem filho aí? Alguém tem filho? Sim. Quem tem? Sibeli? Sibeli. É que eu já passei da época de ter estudado. Tem filhos grandes e tem pequeno também. Como que foi, Sibeli? Conta para as meninas deixar seus filhos a primeira vez na escola. Então, eu tenho o mais velho de 23, tenho uma de 18 e o de 7. Então, assim, o de 7 anos foi o mais difícil para deixar na escolinha, né? Ele ficava bastante doente, faltava bastante, mas assim, realmente eu observei com esse período, assim, o mais velho tem 23 anos, a diferença no decorrer dos anos com a educação infantil. Eu observei bastante mudança mesmo sobre essa questão do desenvolvimento das atividades com a criança, do que elas fazem lá no Centro de Educação Infantil. Então, assim, é bem interessante. No entanto, eu me interessei por essa área da pedagogia justamente agora, depois do meu filho de 7 anos, que eu conheci bastante, me aproximei bastante das professoras e foi bem interessante. Que bom, Sibeli. Corajosa, né? Escadinha. Elina, você ia falar, Elina? Sim. Eu também, eu tenho um que vai fazer 18, que já está na faculdade,
Tenho uma de 14 que está no 9º ano e tenho um que está no 1º ano. Sério, Mas Elina? foi tranquilo. Uhum. Como que foi Mas esse período foi de tranquilo. O mais velho, ele não ficou, ele fez o pré na creche, né? Aí depois ele já foi o 1º ano para a escola. Minha filha ficou dos 2 anos até os 6, ficou 4 anos na creche, mas foi tranquilo também. E o mais o Peterson agora que ficou de 3 anos e pouquinho até os 5 anos na creche. 5 Mas eu anos digo, não, é. Assim, a minha pergunta, Elina, é quando você deixou na creche a primeira vez, se eles choraram, se sentiram, ficaram doentes. não, eles não sentiram, não. A Letícia, ela já ia comigo quando ia levar o irmão dela, ela já queria ficar na creche desde bebê. Ah, foi muito tranquilo. Aí então. ela foi assim, bem tranquilo. E eles não tinham muito esse negócio de baixa imunidade, né? Porque ela já entrou com 2 aninhos. Na creche que ela estudava, era só com. Uhum. Então, não tinha bebezinho. Que bom. Assim, professora, uma coisa que eu observei nesses períodos de creche mesmo, quando a minha filha, que tem hoje 18 anos, ela foi com 11 meses para a creche. Ela foi a que deu menos trabalho, que a aceitação foi maior. Eu observava lá, que eu levava ela bastante, eu levava todos os dias, outros já faltaram. Então, assim, as professoras, as cuidadoras lá, os auxiliares, elas não tinham paciência com as crianças. Houve momentos que eu vi maus tratos até com criança. Então, assim, já passou esses anos todos, o pequenininho foi para a creche, mudou a forma de tratar a criança. Eu observei isso também. A forma que elas acolhiam na entrada, toda a dinâmica de receber aquela criança. Eu observei que nesse decorrer de tempo, acho que deve ter tido as formações, que geralmente a gente vê nas escolas que tem formações continuadas. Então, isso é muito importante mesmo para o pedagogo, para o auxiliar, ter esse cuidado com a criança e não maltratar. O professor. Verdade, Sibeli. Agora as crianças têm direitos, né? E deveres dos professores. Então, assim, é demissão, é justa causa, é processo. Então, assim, não pode mais fazer o que faziam antigamente, né? Quem quer falar? Eu. Quando o Peterson começou a ir na creche, aí ele acostumou com uma auxiliar, né? Aí quando ela saiu da salinha, ele chegava na creche, ele não queria entrar, porque era outra auxiliar que estava lá para receber eles. É a forma, muitas vezes, de como a pessoa recebe que conquista a criança. Ele forma esse vínculo, né? Ele projeta a falta da mãe numa professora. Eu tenho alguns alunos que me chamam de mãe, eles projetam isso, né, no professor. E é verdade, é muito engraçado. Bom, gente, então continuando, vamos falar um pouquinho da estrutura desse documento que foi publicado em 2018. Vocês veem, sempre na minha fala, eu mostro para vocês que todas essas leis, elas são muito recentes, né? A gente pega aí de 20 anos para cá, é muito recente isso. Por isso que quem tem um filho, né, como a Cibele, de 23 anos, ela vê como era o antes, o tratamento da criança, e o como é o depois, né? Então, esse documento publicado em dezembro de 2018, ele tem um único volume com 82 páginas. Nestas estão presentes as áreas que constituem os indicadores de qualidade do ensino, bem como práticas e princípios norteadores. E dentre os valores que serviram como base para sua construção, destacam-se qualidade, eficiência, efetividade, inclusão e equidade. Bom,
Acho que qualidade, né, de ensino, você sabe o que é eficiência, que seja efetivo, o que é isso? Que realmente aconteça. Essa efetividade, que aconteça aquele planejamento, aquela aula, que não fique só no enrolation, né, no perdido. A inclusão já entra para as crianças, né, especiais. Então, por exemplo, cadeirante, né, alguma criança com alguma habilidade, então precisa ser incluída. E a equidade, o que é equidade? Alguém sabe o que é equidade? Savitri, você já ouviu falar em equidade? Elina, Eliane, Cibele. Nunca ouvi, professora. Equidade. Equidade é que seja igual, tá? Igual, ela é uma mistura de igualdade, né? Por isso que ela fica equidade, que todas as pessoas ou crianças sejam tratadas de forma igualitária, iguais. Que não haja distinção de cor, de raça, de credo, né, que é religião, de idade, que não haja distinção, que elas sejam tratadas por iguais. Não é porque é rico, porque é pobre, né? Não é porque traz lanche mais gostoso, ou outra não traz nenhum lanche. Então, a equidade, esse tratamento de forma igualitária. Então, sua composição é uma introdução, uma contextualização histórica da educação infantil brasileira, por isso que é importante vocês lerem, né, a introdução, orientações para o uso do documento e as áreas focais de interesse. Então, nós temos essa distribuição aí do documento. Esse documento, gente, eu postei para vocês, tá? Está no ambiente virtual, ó. Abaixo, indicamos as 8 esferas contempladas pelos novos parâmetros de qualidade. Então, gestão de temas de ensino são Pro, meu áudio tá cortando muito, não tô entendendo nada. Não tô ouvindo também, tá cortando bastante. Começou a cortar mesmo. A aula está sendo gravada, depois vocês podem assistir da parte onde vocês pararam. Só acelera o vídeo, tá bom? O meu também, professora, tá travando muito. É a conexão, gente. O Brasil todo está usando internet, pensa nisso. Todo mundo em casa, essa hora, usando internet, né? Bom, então vamos lá. Depois vocês assistem, tá bom? A partir do slide 15, é só acelerar o vídeo. Bom, então a gestão de sistemas e redes de ensino entre a rede estadual, privada, que é a particular, carreira e remuneração dos professores e demais profissionais da educação. Aí nós temos os sindicatos que cuidam, né, dessa questão da remuneração, carreira, que exige também as formações, as universidades que formam os alunos, os professores, currículos, interações e práticas pedagógicas. Esse currículo ele é desenhado pelo Ministério da Educação, em Brasília, no caso, que distribui para os estados e municípios, e as escolas particulares também seguem o currículo nacional. Interação com a família e comunidade. Aí vocês veem que tem as APMs, né, Associação de Pais e Mestres, que a escola sempre faz reunião com os pais, sempre chama a comunidade para dentro da escola. A intersetorialidade, que entra outros setores, por exemplo, a horta na escola, é uma intersetorialidade. Projetos da saúde na escola,
Hoje nós temos até mesmo o carro da Energisa, né? O caminhão da Energisa, que fala sobre energia. As crianças vão no museu de luz, né? Da Energisa. Tem vários projetos que acontecem dentro da escola com os alunos. E também os espaços materiais imobiliários, que é o espaço físico da escola. Então, o parâmetro, ele contempla essas 8 esferas, tá? Que entram dentro do parâmetro de qualidade. Tá ouvindo, Amanda? Sim. Então, tá bom. Cada um desses tópicos, ele é dividido em subtópicos, ou mais especificamente... Tá. Você vai precisar pegar a aula gravada depois, Eva. Eu vou mandar no grupo o link da gravação. Tá pulando muito, daí eu não tô conseguindo compreender direito o que você tá falando. Tá bom. Tem um slide para te ajudar também. Aham, tô acompanhando. Tá bom. Bom, gente, então olha lá, no total são 21 princípios, mais de 200 direcionamentos para o aprimoramento da qualidade desse nível educacional. Portanto, a partir do uso dos parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil, os agentes da área conseguem aprimorar suas ações e melhorar os processos de ensino-aprendizagem para a faixa etária. Além disso, as orientações servem como embasamento para a reflexão, o planejamento, a formulação e a implantação de políticas públicas para o ensino infantil, educação infantil no Brasil. Você vê que, como tudo isso é muito recente, essas políticas públicas ainda estão em desenvolvimento, ainda estão sendo criadas. E o debate sobre a qualidade da educação da criança até 6 anos no Brasil tem uma história. Por exemplo, ela busca a concepção de criança e de pedagogia da educação infantil, o debate sobre a qualidade da educação em geral e o debate específico no campo da criança de 0 a 6 anos, os resultados de pesquisas recentes, a qualidade na perspectiva da legislação e na atuação desses órgãos oficiais do Brasil, do país. Aí nós temos essa divisão, que é a concepção de criança e de pedagogia da educação infantil. Essa concepção, tipo, o que é ser criança? O que vocês acreditam que a criança precisa estudar, ou ver, fazer, né? Como tratar a criança pequena, como cuidar da criança pequena, entra nesse momento de concepção de criança e da escola, tá? A criança é um sujeito social e histórico que está inserida em uma sociedade na qual partilha de uma determinada cultura, é profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também contribui com ele. A criança, assim, não é uma abstração, mas um ser produtor e produto da história e da cultura. Aí nós temos, em síntese, para propor parâmetros de qualidade para a educação infantil, é imprescindível levar em conta que as crianças, desde que nascem, são cidadãos de direitos, elas têm seus direitos assegurados pela Constituição Federal, pela LDB, são indivíduos únicos e singulares, seres sociais e históricos, seres competentes, produtores de
cultura, indivíduos humanos, parte da natureza animal, vegetal e mineral. Então, não sei se vocês sabem, mas desde a formação da criança no ventre, ou seja, a mulher grávida, a criança já tem seus direitos garantidos. Por isso que o aborto, por exemplo, é proibido no Brasil. Por sua vez, as crianças encontram-se em uma fase de vida em que dependem intensamente do adulto para sua sobrevivência. Elas precisam, portanto, ser cuidadas e educadas, o que implica ser auxiliadas nas atividades que não puderem realizar sozinhas, ser atendidas em suas necessidades básicas, físicas e psicológicas. Por isso que a Savitri falou, né, que tem 2 momentos de banho, né, Savitri, de troca. Você falou de troca de roupa, troca de fralda. As crianças tomam banho na escola. Sim, é 2 momentos. Banho, né? Senão fica assado. Por isso que é importante que tenha banheiro dentro das salas de aula. Oi? Ter atenção especial. Ter atenção especial por parte do adulto em momentos peculiares de sua vida. Então, a criança ela é assistida de direitos desde o ventre da sua mãe, tá? Isso aqui tá tudo no documento que eu mandei para vocês, tá, gente? As crianças precisam ser apoiadas em suas iniciativas espontâneas e incentivadas a brincar, movimentar-se em espaços amplos e ao ar livre, expressar sentimentos e pensamentos, desenvolver a imaginação, a curiosidade, a capacidade de expressão, ampliar permanentemente conhecimentos a respeito do mundo, da natureza e da cultura, apoiadas por estratégias pedagógicas, diversificar atividades, escolhas e companheiros de interação em creches, pré-escolas e centros de educação infantil. Então, aqui entra, né, todas as atividades que devem ser trabalhadas, por exemplo, o brincar dentro da creche, da pré-escola, a aula, né, de educação física, de arte, esse momento que eles correm, que eles jogam bolas, expressar sentimentos e pensamentos, né, através da arte, da música, da ludicidade, então desenvolver essa imaginação. Então, são todas as atividades que devem constar no seu planejamento com a criança pequena. Tudo bem? Tudo bem. A criança, ela... Tudo bem? Oi. Tudo bem, Amanda? Tudo, aham. Tá com o neném aí? Bom, a criança parte de uma sociedade vivendo em nosso país, ela tem direito à dignidade, ao respeito. Isso é direito garantido pela Constituição Federal, gente. A autonomia e participação, a felicidade, ao prazer e à alegria, à individualidade, ao tempo livre e ao convívio social, à diferença e à semelhança, à igualdade de oportunidades, ao conhecimento e à educação, a profissionais com formação específica e a espaços, tempo e interações específicas. Bom, você vê aqui que a criança ela já tem... Materiais específicos. Materiais específicos, não dá para eu ler aqui. Bom, gente, então você vê que a criança ela já tem esses direitos. E você, quanto professora, né, você quanto diretora, coordenadora, você quanto um profissional da educação, tem que garantir às crianças
todos esses requisitos, tá? Todos eles, todos. Não adianta falar, eu só vou dar dignidade e não dar o resto, tá? Tem que dar o respeito, a autonomia, participação, a igualdade, conhecimento, felicidade, alegria. Bom, o item 2. O item 2 já fala do debate sobre a qualidade da educação e da educação, enfim. Na última década do século XX, o discurso sobre a qualidade da educação ocupou um espaço significativo no debate educacional e direcionou políticas implantadas no quadro das reformas educacionais nos diversos países, sucedendo a um período de significativa expansão de matrículas na educação básica, com a crescente presença de alunos das classes populares nas escolas. Houve um deslocamento das preocupações com a democratização do acesso para a ênfase nas questões de permanência. Já contei um pouco, né, para vocês da história da educação no Brasil. Não sei se todos estavam nessa aula, mas a educação no Brasil, ou seja, a primeira escola no Brasil, ela só surge no ano de 1836, que são aí 336 anos depois da descoberta do país. Então, o Brasil, ele é atrasado no quesito educacional. Escola para todos mesmo, só foi ter em 1990, tá? Até 1980, seus pais, os seus avós, dormiam na fila para conseguir vaga na escola e não conseguia. Então, a escola para todos só foi em 90. Se a gente olhar para trás, 1990, são só 30 anos. Apenas 30 anos que nós temos escola para todos. Oi? Não sabia disso, não. Oi, Amanda. Eu falei, já dei uma aula sobre isso, falamos sobre a educação no país. Hoje eu só estou resumindo, tá, Amanda? Mas, assim, se você parar para pensar, o Brasil foi colonizado por Portugal. Quando vem a corte portuguesa em 1808, eles trouxeram os primeiros professores, que eram padres, para ensinar seus filhos. O primeiro colégio foi só em 1836, Colégio Pedro II, que era para o imperador menino. Não era para o pobre, para o índio, para o negro, para a mistura racial que já existia. Era para os filhos da corte, para os cafeicultores, né, para os ricos. Então, o pobre mesmo, no Brasil, ele só começou a ter educação a partir de 1908, final de 80, começo de 90. Tá? É todo um processo histórico que eu teria que explicar 400 anos aqui para vocês. Mas, por isso que nós temos na nossa família nossos bisavós, nossos avós, né? Nossos pais, que não tiveram acesso à educação. Muitos alunos que eu pergunto na universidade, eu falo assim, quem é aí o primeiro a ter ensino superior na sua família? Sempre vários alunos levantam a mão. Eu sou a primeira pessoa com ensino superior na minha família. Por quê? Porque antes não tinha escola para todos. Ponto final, não tinha. Escola era para os ricos. Ponto. Pobre, né, menos favorecido, empregado, não tinha direito à escola. Por quê? Porque a escola era para quem passasse no exame de admissão, tinha uma provinha. Igual o colégio militar, que tem uma prova para entrar, uma prova de admissão, as escolas antes de 90, elas tinham, quer dizer, antes de 80, perdão, elas tinham um exame de admissão.
Tinha uma prova para entrar. E quem é que entrava nessas provas? Quem teve professor particular para entrar, para passar na prova. O pobre não tinha dinheiro para pagar professor particular, entenderam? Então tem essa diferença aí. Bom, mas continuando aqui. Então, falando em debate na educação, tudo é muito recente. Isso daí, gente, é de 20 anos para cá. Vocês viram ali, qualidade na educação, 2018. 2018, não tem 3 anos isso. 3. Resultados de pesquisas recentes. Já existe um conhecimento acumulado a partir de pesquisas empíricas. Empírica é a que foi testada, que foi analisada, que foi observada. Isso que é empírico, que é uma pesquisa científica. Sobre os fatores associados a resultados obtidos por crianças em seu desempenho cognitivo e socioemocional, que estão ligados a características dos estabelecimentos de educação infantil frequentados. Essas pesquisas procuram controlar os demais fatores ligados às condições e às características das famílias, do meio social e cultural das crianças e suas características individuais, no sentido de identificar o peso dos fatores escolares na avaliação dos resultados obtidos pelas crianças em diversos momentos, desde o final da etapa da pré-escola às primeiras séries do ensino fundamental. Então, nós temos pesquisas aí de mestrado, de doutorado, de cientistas da educação, nós temos cientistas educacionais, né, que analisam essas características aí e tem esses resultados, né? E o 4, a qualidade na perspectiva da legislação e da atuação dos órgãos oficiais do Brasil. Então, no Brasil, a partir da década de 80, no bojo do processo de redemocratização do país, o campo da educação infantil ganhou um grande impulso, tanto no plano das pesquisas e do debate teórico, quanto no plano legal, propositivo e de intervenção da realidade. Na verdade, gente, é final de 80, com a Constituição do país, que é 1988. Reconhece o dever do Estado e o direito da criança a ser atendida em creches e pré-escolas. Olha lá, 1988. Só para vocês terem uma ideia, viu, Amanda? Toda lei que ela é promulgada, ela demora 10 anos para entrar em vigor. Então, se ela foi promulgada em 1988, ela entrou em vigor em 1998. Só que em 96, eles escreveram a LDB. A LDB não é de 96? Aí eles ganharam mais 10 anos, que é 2006. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, que a educação infantil no país, ela é de 20 anos para cá, certo? Tudo no nosso país, no que tange educação, ela é muito recente. É por isso que o Brasil, em comparação com outros países, está sempre atrasado, está sempre para trás, por conta disso, né? Que a educação, ela sempre foi da elite, para a elite brasileira. E ressalta-se também a presença do texto constitucional do princípio da igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, avanços fundamentais na perspectiva da qualidade e da ampliação dos direitos da criança, independentemente de sua origem, raça, sexo, cor, gênero ou necessidades educacionais especiais. Isso é da Constituição.
Gente, eu gostaria de abrir para perguntas agora. Nós terminamos, né? O que tinha para hoje. Amanda, Eliane, Elina, Eva, Nicole, Rayana, Savitri e Sibeli. Vocês têm alguma pergunta? Vamos debater? Professora, Pode falar. Quando eu comecei a estudar, eu fui estudar, eu tinha 13 anos, né? Que tinha aquelas escolas rural antigamente. E aí, como eu sabia ler, eu já passei para o segundo ano. Fiz matriculada na primeira, fiz o segundo ano. E foi assim, agora que eu estou fazendo o ensino normal mesmo da faculdade, porque o ensino fundamental foi assim, foi normal, né, dessa forma. Aí depois tinha o PEB antigamente. Aí depois eu fiz o EJA no ensino médio. Fiz até o primeiro ano, depois eu fiz o EJA. A EJA, tá, Elina? Educação de Jovens e Adultos. Então, você, Elina, e muita gente caminhou por esse caminho aí, tá? No sentido de fazer EJA, fazer aceleração, né? O ENSEJA. Muita gente caminhou para o ensino superior assim. Por quê, Elina? Porque antes, né, não tinha escola para todos, a gente tinha dificuldade, ou os nossos pais não nos incentivavam ao estudo, porque eles não tinham. Então, quando a gente vê hoje no Brasil, por exemplo, eu dou aula na periferia, né, de Campo Grande. Hoje, na periferia de Campo Grande, eles não gostam de estudar, eles não querem estudar, eles são obrigados, por conta da Bolsa Família, outros projetos do governo, então eles são obrigados para a escola. Mas não é por gostar, não é por querer, né? E aí você vê por quê? Porque os pais não deram esse incentivo aos seus filhos. Eu morava numa chácara e não tinha mesmo na época escola. Era muito longe a escola. E não tinha transporte que tem hoje, né? Porque hoje tem transporte para pegar as crianças, antes não tinha. Verdade. Então, a escola particular, antigamente. Oi, Amanda? Então, isso quer dizer que só tinha escola particular, era pago? Só quem tinha condições que estudava? Existia até a escola pública, por exemplo, o Colégio Pedro II, ele é público, ele é mantido pelo governo federal. Não tem mensalidade. Só que para entrar nele tinha que fazer uma prova, é um exame de admissão. Agora, só passava nesse exame de admissão quem fazia aula preparatória, ou seja, tinha dinheiro para pagar professores particulares para o exame de admissão. O pobre que não tinha dinheiro, ele não passava no exame de admissão, tá? É nesse sentido. A escola para todos mesmo, ela começa, assim, com mais escolas nas capitais, no Brasil, depois de 90, que constroem mais escolas. No início, só tinha uma escola no Rio de Janeiro, depois foi construindo outra escola em cada capital. Isso já era a década de 1950, 1960. Não existiam escolas nas capitais. E quem é que estudava nessas escolas? Os filhos dos cafeicultores, dos fazendeiros, né? Os filhos das pessoas que tinham mais dinheiro, mais condições, e que passavam na prova do exame de admissão. Mais alguma pergunta? Sibeli, Savitri, tá tudo bem por aí? Podemos encerrar aqui? Professora, Pode falar. A Elina falou que antes do EJA tinha outro. Qual que é o outro que eu não conheço? PED? Antes da EJA, Educação de Jovens e Adultos. É que ela falou
antigamente? Sim. Tinha um Mobral. Era um negócio que eles chamavam de PEB, era 2 séries juntas. O aceleramento. Estudava, por exemplo, primeiro e segundo numa sala, até 4 salas numa turma só. Ah, entendi. Eu não lembro, não. Eu não fiz o primeiro ano, eu acho. Eu acho que eu não fiz o primeiro ano, eu acho que eu saí do... Pulava de grau. Se o professor achava que você já era mais espertinho, você fazia uma prova e ele te pulava de sala, de série. Eu não me recordo, eu acho que eu não fiz. Entendi. Então tá, pessoal, vou encerrar a aula. Tem a tarefa no pós-aula do AVA, no ambiente virtual. Precisa abrir o AVA, precisa acessar a sala virtual, tá? Vamos ver que tarefa lá. Oi, pode falar. Vai continuar que nem os outros, anotar no caderno? Isso, você pode anotar no caderno ou pode digitar, você que sabe. Tá bom, então. Semana que vem já começa a vida nova, já começa o segundo bimestre. Semana que vem ainda? Dia 4, a gente lança as notas no sistema, fecha o primeiro bimestre, oficialmente dia 4. Mas, na verdade, essa semana já começou, né? Oficialmente. Então, tá bom. Tá? Hoje já é tema novo do segundo bimestre, que é o tema 10. Ok. Tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta? Tudo bem, certo. professor. Então, tá bom. Agradeço. A senhora fez a chamada? Fiz, tá anotadinho no meu caderno aqui, ó, do lado. Ah, então tá. Tudo anotado aqui. Obrigada, Bom, professora. Eu sou ligeira. Obrigada. Boa noite, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, Obrigada. professora. Bom Boa noite, descanso. professora. Obrigada por você. Boa noite, professor. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.